19 de março, quinta-feira de 2026. Deixa eu orar pela tua vida. Mas antes vamos refletir na palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não havia, pois, no versículo 34, entre eles nenhum necessitado algum, porque todos, não é metade, todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as trazia o preço do que foram vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Eu observo nessa palavra, minha amiga, meu amigo, de fé, você que tem fé, você que tem coragem, você que crê. Nessa passagem, a multidão, que era todos, a Bíblia relata que era todos, eles criam e eles não falavam, ou quer dizer, não questionavam, não murmuravam, porque ofertavam, vendiam suas propriedades, vendia suas casas, seus bens materiais e depositava todo o valor aos pés dos apóstolos. Eu observo nessa passagem, como diz aqui que eu acabei de ler, que as pessoas elas tinham amor. As pessoas antigas, aquelas pessoas que tinham temor, tremor às coisas do Senhor, à obra de Deus, elas tinham uma reverência tão grande que quando elas não tinham valores em mãos, ela vendia suas propriedades, seus bens, e colocava aos pés do apóstolo. E elas não questionavam. A Bíblia diz que elas não questionavam, elas não murmuravam, elas não queriam saber o que é que os apóstolos estão fazendo, o que eu estou doando. O apóstolo não está sabendo administrar, o apóstolo não está sabendo dirigir a minha oferta. Não, elas tinham temor e tremor, tanto para com Deus como a liderança. Nesse caso, os apóstolos que dirigiam as finanças. Eles que davam as ordenanças para onde ia as finanças. Se era para ajudar alguém, ajudava os órfãos, viúvas, né, os necessitados. Eles investiam em alimentos, eles, enfim, né, eles administravam o que era de Deus. E a Bíblia, eu acho interessante, minha amiga, meu amigo, que aquelas pessoas não murmuravam, não reclamavam. Hoje em dia, as pessoas elas dão a oferta, a fidelidade, pouca, né, não é nem muita, pouca, e ainda dão murmurando, reclamando, questionando, duvidando o que é que o apóstolo está fazendo com a minha oferta, o que é que o apóstolo está fazendo com o meu dízimo. Irmão, sabe por que as pessoas hoje, nessa geração, elas se encontram com a vida cheia de dificuldade e escassez? Por causa da língua, por causa da boca. Ei, meu irmão, minha irmã, quero te dar um conselho da parte de Deus. Cria em você esse temor, esse tremor, né? Como a igreja primitiva era assim. A Bíblia diz que todos, não faltava nada, eram bem-sucedidos. E por que nessa geração? Porque nessa geração as pessoas não são bem-sucedidas, como deveria ser, por causa da dúvida. Quando entra a dúvida, tudo que nosso adversário quer, né, o chamado conhecido Satanás, tudo que ele quer, né, o diabo, é colocar dúvidas. Quando você for dar oferta, dê sem pensar em nada, dê com amor, dê pensando em Deus, né? Apresente a Deus a sua oferta. Senhor, eu estou aqui abençoando. Pai, eu estou abençoando meu dízimo, minha oferta, a minha fidelidade, a sua obra. Olha, apresente a Deus, que é para a obra dele. Agora que o apóstolo, como vai dirigir, como vai administrar, ele é liderança, ele é autoridade. Ele tem autoridade dada por Deus para direcionar as finanças. E nessa geração as pessoas, muitas delas não estão nem dizimando, nem ofertando. Eu perguntei a Deus por que, Senhor, a maioria não dizima, a maioria não oferta. Estão passando fome, estão passando necessidade. Deus falou, estão passando fome e estão passando necessidade. Eu perguntei a Deus, por que, Pai, se elas estão em Tua presença? O Senhor falou ao meu coração, ao meu espírito, porque além delas não serem fiéis, ela fala mal da liderança, ela fala mal das ofertas, para onde estão indo, elas fuxicam umas às outras, e isso atrai maldições, porque isso não é a vontade de Deus, que a gente venha se intrometer naquilo
que não fazemos parte. Quem faz parte é a liderança. A liderança recebe a sua oferta e Deus recebe lá a sua oferta lá em cima. Deus recebe a sua contribuição, Deus recebe a sua fidelidade e Ele assina como justiça a prosperidade e as portas abertas sobre a sua vida. Mas quando tem ruga, mancha e mácula, essas rugas, mancha e máculas são as dúvidas, são os questionamentos, são as murmurações. Quer dizer, às vezes dá um pouco e ainda reclama daquilo ali. Porque minha oferta, eu estou dando a minha oferta, porque não estão, o que estão fazendo com a minha oferta? Não interessa, não interessa. Como a liderança vai trabalhar com aquela contribuição. É melhor não dar, é melhor não ser fiel, é melhor do que você dar e murmurar, porque isso não agrada a Deus. Sabe o que Deus faz? Aqueles que murmuram, ou questionam, ou julgam o profeta, né? Deus simplesmente, Ele devolve. Se você oferta aquele valor, Deus devolve o mesmo valor. Deus não quer oferta assim. Deus não quer uma fidelidade manchada, né? Uma ovelha, um cabrito manchado. Deus quer o melhor cabrito. E aquele povo entendia isso. Por isso que não faltava nada naquele povo. Deus abria a porta para aquele povo, prosperava o caminho daquele povo com abundância, não é pouco não, abundância, porque aquele povo tinha um temor, respeito à sua liderança, respeito ao apóstolo, aonde depositava os pés dos apóstolos, tinham respeito aos apóstolos, respeito à liderança, tinham temor e tremor para com Deus, fidelidade, pureza, santidade. Hoje em dia não, as pessoas hoje em dia elas têm amor ao Deus, percebendo ou não, consciente ou inconsciente ou não, ela tem amor ao dinheiro, e isso relata o porquê as pessoas hoje, infelizmente, elas não conseguem ser bem-sucedidas nesta área, porque elas não fazem certo, ela deixa a brecha para Satanás entrar, tomar suas mentes e governar suas vidas. Por isso que viva uma vida de escassez. Porque se você dá a sua oferta para a obra de Deus sem questionar, sem murmurar, e a sua vida não anda, isso não existe. A sua vida tem que andar, as coisas têm que acontecer, as portas precisam e tem que abrir. Agora, quando você dá sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem questionar, sem duvidar da liderança, a liderança está roubando, está desviando, não sei o que, não existe isso. Isso é coisa do maligno, do diabo. Então, se você está nesse patamar, né, nesse mal espiritual, mental, se afaste disso. Dá sua oferta com amor, seja fiel nos dízimos e oferta, deixa que Deus dirija, deixa que o Espírito Santo dirija o apóstolo de onde o que tem que fazer, administrar. Isso aí já não é um papel seu. O seu papel é você abrir o teu coração para Deus, abrir o coração para a obra. Aí você vai ver a obra de Deus crescendo. E naquela época, na igreja primitiva era assim, todos, a Bíblia acabei de ler, que todos não tinham dificuldade, porque vendiam suas propriedades, investia tudo por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, e Deus recompensava. Pode ter certeza. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida e saúde. Vamos se preocupar com a nossa saúde, com a nossa saúde mental, física, né? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, graças te dou pelo Senhor dirigir essas palavras verdadeiras, Senhor, em prol das suas vidas, dessas almas que muitas vezes perecem. A tua palavra diz que meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. E essas palavras, meu Pai, são palavras de entendimento, não vêm de mim. Essas palavras vêm do Senhor, elas são dirigidas pelo teu Espírito através da minha boca, como apóstolo, Senhor, que sofre, Pai. O Senhor sabe como eu sofro, sou julgado, sou apontado, meu Deus, pelo inimigo, Senhor, na mente das pessoas. Mas eu peço, Senhor, em oração, visita a mente das pessoas que faz parte do ministério, pessoas que são fiéis, aquelas que não são, aquelas que têm dúvida, Pai, mostra certeza, Senhor. Eu peço, Senhor, que abra o entendimento, meu Pai, na mente dessas pessoas, faz ela entender o que é temor, o que é tremor, o que é respeito, o que é fidelidade. Meu Deus, dirige o teu Espírito sobre a vida de cada um e mostra a elas a verdade, Senhor, da importância de ofertar, de dizimar, de ser fiel, agora sem ruga, Senhor, sem mancha, sem mácula. Eu peço, Senhor, Pai, dirige o teu povo, Pai, nesta área também, que é a área financeira, porque só assim, meu Pai, nós vamos ver o seu povo prosperando, crescendo, amadurecendo e vencendo. Eu abençoo a todas essas pessoas que fazem parte dessa obra, desse ministério e de outros ministérios. Te agradeço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Receba a vida, força e prosperidade sobre a vida. Eu profetizo prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.